dia a todos. Na verdade, eu é quem agradeço por essa casa, pelo carinho, pelo convite, né, que nos foi feito. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã de domingo, uma manhã ensolarada. Também lembrando que hoje é a data do desencarne de nosso mestre leonês Allan Kardec, 31 de março. Então, é ainda mais uma honra, né, para falarmos dessa doutrina tão consoladora. E, na verdade, essa pergunta que a Sandra se fez, eu acho que todos nós estamos fazendo nesse momento tão delicado em que o planeta está passando. Nós vamos vendo, aqui, entrou, fatos acontecendo, tragédias acontecendo no mundo inteiro, e muitos de nós ficamos até indignados e passamos a perguntar: o que está acontecendo? Esse é um momento de transição? Por que tantas vidas estão sendo ceifadas assim de uma forma tão brutal, tão difícil? Bem, nós assistimos então a furacões, tornados, ciclones, suicídios, incêndios, tragédias de toda a sorte e algumas que nos tocaram profundamente. Recentemente, a tragédia de Brumadinho. Depois, em seguida, vieram aqueles meninos que foram queimados dentro daquele container lá no Rio, né, no Clube do Flamengo. Em seguida, veio a de Suzana. E agora é interessante, porque esse tema de desencarnações coletivas eu falei alguns anos atrás. E no dia que eu fui falar sobre esse tema lá no Cefa, tinha caído um avião no mesmo dia, levando 300 pessoas ao desencarne. Há 3 semanas atrás, eu fui falar desse tema, depois de muitos anos. E quando eu cheguei, alguém me deu a notícia: olha, você soube do avião que caiu na Ásia? Falei, nossa. E ontem, né, relendo um pouquinho a palestra, eu não tenho visto muito noticiário, mas acabei de ver desse ciclone devastador que levou, assim, 3 países da África a um desencarne de 700 pessoas. Então, isso faz com que a gente pense: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pessoas como nós, que temos a bênção de conhecer a doutrina espírita, né, nós começamos a entender e sabemos que Deus é justo, Deus é amor, e que nada, absolutamente nada, vai estar acontecendo por acaso. Deus está no controle de tudo. Quando nós pensamos que essa nau pode estar aí à deriva, ela não está. Existe todo um planejamento, existe todo um controle universal, e tudo está programado, tudo está acontecendo. Mas existem pessoas, e nós sabemos que são a grande maioria, que não tem a compreensão da reencarnação através da doutrina espírita, né? Para os materialistas, imagine, deve ser muito difícil. É a pergunta que não quer calar: onde está Deus nessa hora? Será que ele se distraiu e isso tudo está acontecendo? Então, deve ser bastante complicado para as pessoas que não partilham do que nós já sabemos, não é? Da doutrina espírita. E trazendo aqui uma fala de Haroldo Dutra, ele coloca que nós, hoje no planeta, somos quase 8 bilhões de pessoas encarnadas. Imaginem 8 bilhões de pessoas que estão cometendo os erros todos os dias, como todos nós, não é? Então, a gente começa a partir do quê? De que Deus nos criou simples e ignorantes. Mas todos nós, de alguma forma ou outra, nos comprometemos com a justiça divina. Nós vamos trazer aqui vários autores, todos muito conhecidos de nós, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre esse tema. E o primeiro delas é nesse livro, Chico Xavier pede licença, no capítulo 19, onde ele vai falar sobre as encarnações coletivas. Essa pergunta foi feita a Emmanuel numa reunião na noite de 22 de agosto de 1972, em Uberaba, e ela está transcrita dessa maneira. Pergunta-se a Emmanuel: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos de incêndios e de quedas de aeronaves? Emmanuel responde:
esses grifos são meus, tá? E nós vamos explicar por quê. Realmente, reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso em qualquer situação no mais severo julgador de si próprio. Então, nós começamos com Deus sendo perfeito amor aliado à justiça perfeita. Se Ele é perfeito amor, o que Ele quer para nós? Que sejamos felizes. Nós fomos feitos, criados por amor. Aliado à justiça perfeita. A justiça é perfeita. Então, as palavras sorte, azar, estava no lugar errado, injustiça, elas não cabem no vocabulário espírita. Isso não existe para nós. É a justiça perfeita. Aí ele traz consigo o homem, né, que é filho de Deus, crescendo em amor, porque a nossa essência é amor, traz consigo a justiça imanente, ou seja, nós trazemos em nosso ímã, em nosso ser, essa justiça inerente a todos nós, na nossa consciência, convertendo-se em razão disso em qualquer situação no mais severo julgador de si próprio. Se nós trazemos, então, essa justiça perfeita, latente dentro de nós, é natural que nós mesmos sejamos os nossos maiores, mais severos julgadores. Então, aí, nós vamos entendendo, vamos analisando todas essas questões, começando também, passando pela obra de Leon Denis. Esse livro é maravilhoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quem não leu, leia. Essa fala dele está na primeira parte, no item 10, intitulado A Morte. Leon Denis vai dizer o seguinte sobre as desencarnações coletivas, que as existências interrompidas prematuramente por causa de acidentes chegaram ao seu termo previsto. São, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por causa de abusos ou excessos, quando, em consequências de hábitos desregrados, se gastaram os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza. Vamos dar uma paradinha aí. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando dos abusos ou os excessos. Nós todos, quando somos criados, né, a gente vem com uma carga de energia vital para viver 60 anos, 70 anos, 80 anos, seja lá o que for. Mas dependendo de como nós levamos a nossa vida, se nós cometemos esses abusos, esses excessos, o que a gente vai fazer com essa energia vital? A gente vai gastando ela, né? Ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, aí ele se refere basicamente aos suicídios, ao suicídio direto e ao suicídio indireto. No caso dos suicídios diretos, a gente sabe, né? A pessoa, então, ela se programa para cometer o seu suicídio. Mas existem também o suicídio indireto, que são os abusos ou os excessos. E isso a gente pode dizer o quê? Que exemplos que podemos dar? Todos os vícios, quem falou álcool? Né? O alcoolismo, as drogas lícitas e ilícitas, a alimentação, a vida sedentária, o descuido com o nosso corpo, não é? O tabagismo, olha, hoje é provado, né? O cigarro causa câncer. Então, são esses abusos, esses excessos que nos vão levar a um suicídio indireto. Então, o que ele afirma? Aí ele continua, desculpe, tem de se voltar a perfazer numa existência mais curta. Perdi aqui. O lapso de tempo que a existência precedente devia ter normalmente preenchido. Sucede que os seres humanos que devem dar esta reparação se reúnem num ponto, pela força do destino, para sofrerem numa morte trágica as consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Então, veja que interessante. Então, eu venho programado para viver 70 anos, mas por causa dos meus abusos, eu desencarno aos 50. O que aconteceu com o André Luiz, né, gente? O que aconteceu exatamente com o André Luiz? Ficou aquele tempinho que faltava.
Aí a pessoa vem, reencarna e vai viver lá mais 10 anos e desencarna quando é criança, ou um suicida direto, né? Aquele que programou, ele teria mais 2 anos para suportar, de repente, aquela doença que ele não queria desencarnar da pior forma, então ele resolveu, vou antecipar isso, não quero mais sofrer. Às vezes faltava 1 ano, faltavam 6 meses para ele desencarnar. Ele pega, comete suicídio. Ele reencarna e vive aqueles 6 meses restantes. Então, as mortes de bebês, as mortes prematuras. E a gente começa a entender a justiça divina, que tudo está interligado, tudo tem um sentido, uma razão de ser. E ele termina. Daí as mortes coletivas, as catástrofes que lançam no mundo um aviso. Aqueles que assim partem acabaram o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para existências melhores, né? Então, o Espiritismo, ele vai nos explicar com muita coerência que nós estamos submetidos a que lei, pessoal? A lei de causa e efeito, né? Ação e reação. Nas palavras de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, de acordo com essas leis, nós, né, os homens, de acordo com os nossos pensamentos, nossos atos, a nossa conduta, nós vamos criar um efeito posterior. Esse caráter positivo ou negativo das nossas ações vai depender do nosso livre-arbítrio. E é uma lei que vai, evidentemente, vai trazer consequências, mas essa lei de causa e efeito, ação e reação, ela não é uma lei que pune. Ela é uma lei que vem para nos reajustar, trazer um reajustamento a nós que, de repente, estamos traçando um caminho equivocado para nos trazer ao caminho de volta, tá certo? Através, né, das sucessivas encarnações que nós temos. Bem, para nós darmos um exemplo bastante forte a respeito das desencarnações coletivas, eu vou passar aqui, contar um caso. Na verdade, eu acho que muitos de vocês conhecem, porque é um caso clássico. Quando você vai procurar alguma coisa sobre desencarne coletivo na internet, é um caso clássico que todas as pessoas, os palestrantes, a literatura espírita, fala, comenta. E porque é bastante ilustrativo, que foi o caso daquele incêndio que aconteceu na cidade de Niterói no ano de 1961. Não sei se alguém conhece essa história. Pois bem, então me perdoem aqueles que conhecem, porque essa tragédia foi de uma dimensão tão grande, porque levou tantas vidas, 70% sendo crianças. Então, o que aconteceu? Nessa noite, esse circo estava na cidade de Niterói e ele foi incendiado. Muito bem, Chico Xavier, quando soube do ocorrido, ele se consternou de tal maneira que ele se colocou em prece. E no momento em que ele estava orando, o espírito Humberto de Campos, né, que se intitula Irmão X, ele se comunica e faz uma belíssima narrativa sobre o fato ocorrido. Belíssima, belíssima, mas cruel, porque ele conta em todos os detalhes o que aconteceu. Por isso eu nem gostaria de contar, eu gostaria de ler essa passagem de Humberto de Campos para que fique bastante fiel àquilo que o autor quis passar. E isso está no livro Cartas e Crônicas. E ele fala de um incêndio no circo, lei de retorno. No ano de 177 da nossa era, na cidade de Lyon, nas Galhas Francesas, o concílio estava abarrotado de gente. Não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais, junto ao altar do imperador, e sim de compacto ajuntamento. Marco Aurélio reinava impiedoso e, embora não houvesse ordenado nenhuma perseguição aos cristãos, permitia que se aplicassem com o máximo rigor todas as leis existentes contra eles. A matança, por isso, perdurava terrível. Ninguém examinava necessidades ou condições. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente.
Os cristãos de Lyon eram sacrificados no lar ou barbaramente espancados no campo. Os desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de escravos, eram entregues às feras em espetáculos públicos. Quando as feras pareciam entorpecidas após massacrarem milhares de vítimas nas mandíbulas sangue sedentas, inventavam-se tormentos novos. Mais de 20 mil pessoas já haviam sido mortas. Naquele ano de 177 a que nos referimos, a noite caía célere e a multidão se acotovelava para decidir quanto ao espetáculo que ofereceriam a Lúcio Galo, que era um famoso cabo de guerra que visitaria Lyon no dia seguinte. Imaginaram-se para logo comemorações a caráter. Álcio Plancus dirigia a reunião programando os festejos. Tocado pelo vinho abundante, Álcio convocava a assembleia para que o ajudasse a pensar num espetáculo diferente, gente, à altura do visitante. Veja como nós, seres humanos, melhoramos de lá para cá. Não é? A equipe de dançarinas nunca esteve melhor, um gritava. O outro lembrava, providenciaremos uma briga de touros selvagens. Imagine hoje. Excelente lembrança, falou Álcio em voz mais alta. Mas, em consideração ao visitante, né, é preciso acrescentar alguma novidade que Roma não conheça. Cristãos a feras já não constitui novidade. É preciso algo novo. E o próprio Álcio apresentou um plano distinto. É muito cruel. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1000 mulheres e crianças cristãs, guardando-as no cárcere. E amanhã, coroando as homenagens, ofereceremos um espetáculo inédito. Nós as colocaremos na arena, molhada com resina inflamável e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem para os mais fortes. Depois de mostradas festivamente ao público, incendiaremos toda a arena e soltaremos sobre elas os velhos cavalos que não sirvam mais para os nossos jogos. Realmente as chamas e as patas dos animais formarão um espetáculo inédito. Muito bem, rugiu a multidão de ponta a ponta do átrio. Durante a noite inteira, gente, mais de 1000 pessoas ávidas de crueldade vasculharam residências humildes e, no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim do soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimada nas chamas ou despedaçadas pelas patas dos cavalos em correria. Vejam vocês, quase 18 séculos se passaram sobre esse tenebroso acontecimento. 18 séculos, gente, mas a justiça da lei, através da reencarnação, reuniu, depois de 18 séculos, estamos falando, todos os responsáveis por essa tragédia, que estavam em diversas posições da idade física, né? E os aproximaram de novo, para que todos eles passassem pela dolorosa expiação do dia 17 de dezembro de 1961, aonde? Quer dizer, aconteceu lá na Roma. Eles vieram se reunir em Niterói, na cidade do Rio de Janeiro. Veja como trabalha a providência divina. Aconteceu que uma trapezista estava lá no alto quando ela viu, né, que o incêndio começou. A lona era naquela época de nylon, imagina, aquilo se alastrou rapidamente. Divaldo coloca o seguinte, que as mortes coletivas acontecem por fenômenos kármicos, decorrência natural da lei de causalidade, a lei de causa e efeito que falamos agora. Aqueles que coletivamente feriram, magoaram, agrediram, desrespeitaram essas leis, de uma ou de outra forma, encontram-se nas sucessivas jornadas da reencarnação para coletivamente resgatarem esses crimes perpetuados, né? Então, diante disso, nós sabemos que existe um encontro marcado, sim. Mas nós não podemos nos esquecer também
da primeira epístola de Pedro, onde ele diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, muitas pessoas que se dedicaram ao bem, porque vocês imaginem, 18 séculos atrás, muitos espíritos já haviam reencarnado, já haviam reparado esse erro, mas explica Humberto de Campos que muitos, apesar de já terem reparado o mal que fizeram, eles escolheram, pediram para passar pela prova, pela expiação, porque só dessa maneira eles estariam quites com a sua consciência. Então, nós vamos vendo que o amor, a prática no bem, nós podemos romper essas amarras de grupos do passado. Né? Pedro foi muito feliz quando disse isso, que o amor cobre a multidão dos seus débitos. E é verdade, porque aqueles que individualmente se renovaram, podemos sim quebrar essas amarras deste grupo, né, faltoso, e seguir em frente através do amor. Nós vamos, pelo bem que vamos fazendo, naturalmente nós vamos minimizando as consequências do mal que realizamos. E muitas vezes nós somos poupados, nós estamos excluídos de passar por essas tragédias. Um exemplo muito claro disso, que todos nós conhecemos também, é clássico, é a questão dos acidentes aéreos, né? Às vezes o avião, a gente está lá, quantos casos que a gente ouve depois de um acidente, da pessoa relatar, eu era para estar nesse voo, mas eu esqueci meu passaporte em casa, ou eu fiquei preso no trânsito, ou eu cheguei lá no balcão, deu overbook, eu fiz um escândalo, porque eu queria entrar naquele voo, não consegui, briguei, a pessoa foi poupada, perdeu o voo, não perdeu a vida, quer dizer, ela ganhou a vida, alguém que conseguiu sobreviver. E isso nós temos exemplos, por exemplo, nas Torres Gêmeas. Quantos e quantos relatos de pessoas que o despertador não tocou, que perdeu o horário do metrô, que teve uma dor de barriga de manhã. Então, ninguém está no lugar errado, na hora errada. Né? Os espíritos que estão comprometidos, eles vão ser atraídos magneticamente. É como um ímã, né? A culpa que nós trazemos faz com que a gente se atraia magneticamente e estamos ali todos reunidos naquele lugar. Então, gente, não é para ter medo quando a gente sobe no avião, fala, ai, meu Deus, será? Eu já penso isso, falo, bom, se eu tiver um comprometimento aqui com esse grupo e tiver que desencarnar com eles, não vai ter jeito, eu vou. Mas se não tiver, pode dar turbulência que for, que a gente se assusta, grita, fica suando frio na mão, mas passa, né? A gente chega, a gente consegue. Muito bem, e isso vale, então, para todas essas tragédias. É muito chocante, nós ficamos realmente muito entristecidos, indignados com o que tem acontecido, né? Porque a gente... é toda semana, né? Antes a gente ouvia uma coisa, todo começo de ano acontece uma desgraça no Brasil, por causa das chuvas, aí tem desbarrancamento, mas agora é toda semana, a gente sai de uma, entra na outra. Então, ou é morte nas escolas, coisa que nunca houve, né, no nosso país, agora aconteceu, essa tragédia de Brumadinho, que foi assim, nossa, né, todos paralisou o país todo, e aí nós ficamos pensando, mas o que acontece com essas pessoas? Como que elas são socorridas pela espiritualidade? Elas são socorridas muito antes da tragédia acontecer. A equipe espiritual já está lá presente, porque já sabe o que vai acontecer. Então, ninguém fica lá largado. Aconteceu, agora os espíritos vão se reunir, fazer um concílio, uma reunião para ver como é que vão socorrer. Não, as equipes espirituais, elas já estão de prontidão para fazer o resgate. André Luiz, numa de suas obras, O Missionários da Luz, ele relata sobre o resgate de um acidente aéreo. Muito interessante, vale a pena ler esta passagem. E aí nós ficamos nos perguntando, mas alguns corpos são encontrados imediatamente, outros não, no caso, né, dessas tragédias ou de desastres. Por que isso acontece? Porque, embora nós tenhamos provas coletivas para passar, né, erros coletivos, mas cada um tem a sua própria história. Cada um também cometeu os seus erros à parte. Então, a gente vê que alguns corpos são encontrados, outros demoram mais e outros nem são encontrados.
E também a gente se pergunta, que foi muito levantada essa questão, o problema dos animais. Mas e os animais que não têm karma, não têm por que sofrer, não fizeram nem o bem nem o mal, e também foram soterrados? Como é que é isso? Aí os espíritos nos esclarecem que a questão da dor é evolução. Realmente o animal, ele não tem por que sofrer. Mas existe a dor evolução no animal. No momento em que nós estamos encarnados, nós vamos ser susceptíveis a tudo que faz, o que traz a vida de encarnado. As doenças, as tragédias e por aí vamos. Tem um outro caso também clássico, né, na literatura espírita, onde também Chico Xavier se manifesta, que é a questão do incêndio. Um incêndio muito grande que houve no centro de São Paulo. Quem é de São Paulo deve se lembrar. Eu não me lembro, porque eu não estava nascida ainda, foi no ano de 1974, brincadeira, mas deixando 187 pessoas mortas, né? Eu me lembro perfeitamente das cenas na televisão, que foi assim, um horror. Então, esclarece o médium, também a espiritualidade se manifestou nesse caso, que nesse desencarne estavam ali reunidos espíritos que participaram, estavam resgatando os seus resquícios da Guerra das Cruzadas, na própria alma, espíritos que participaram, né, se comprometeram na Guerra das Cruzadas. Bom, aí a gente vai pular aqui de novo para André Luiz, no livro Ação e Reação, que diz que, com relação às mortes coletivas em aviões, o espírito André Luiz, nesse capítulo 18 do livro Ação e Reação, psicografado por Chico, esclarece que piratas que afundaram e saquearam criminosamente embarcações indefesas no dorso do mar, ceifando inúmeras vidas, agora encarnados em outro corpos, morrem muitas vezes coletivamente nos acidentes aviatórios. Então, a gente vai vendo que está tudo ligado, não é? E vamos esquecer a palavra acaso, injustiça, sorte, azar. Isso não existe para nós. Seguimos também ainda na mensagem de desencarnações coletivas. O benfeitor espiritual, Emmanuel, esclarece outros motivos para as mortes que se verificam coletivamente. Diz eles, invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a terra, com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos, né? Eu achei isso genial, essa coisa do encontro marcado. Pode passar 100 anos, 200 anos, o encontro está ali marcado. Então, nós vamos vendo dentro da doutrina, dentro das obras literárias, são inúmeros os exemplos e as explicações onde os espíritos, eles nos trazem essas informações. Mas isso nós estamos falando, então, das mortes coletivas, mas nós podemos também afunilar e trazer o que nós já conhecemos para a prova individual, né? A morte individual, desencarne individual, mas temos também do grupo familiar, temos também de uma comunidade e de uma nação. Então, trazendo o que é individual, a nação, a comunidade, nós já entendemos. Mas o que acontece com o grupo familiar? Então, nós vamos ver, por exemplo, que famílias inteiras que erraram juntas e vão reencarnar com os mesmos problemas, por exemplo, os mesmos problemas de saúde. Famílias que erraram se reencontram e vão acabar reencarnando com mais ou menos os mesmos, né, as mesmas confusões. Então, aí nós começamos a perceber que existem famílias, como era o caso, por exemplo, da família do meu pai. Todos eram cardíacos, todos morreram do coração. A família da minha mãe, todos são diabéticos, todos tinham problemas de diabetes, né? Então, tá bom, de um lado cardíaco, diabético, do outro, não sei onde eu ainda estou aí, no meio do que ainda vem para mim. Mas, né, a gente vai cuidando enquanto pode. E aí nós vemos famílias onde tem muitos casos de depressão, tem muitos casos de câncer, né? Um tem um câncer de pele, outro tem um câncer de não sei o quê, outro câncer ali. E aí nós vamos percebendo e fala, puxa, mas essa família, mas isso aqui...
E vemos famílias também onde todos são super saudáveis, não pegam resfriados, nada disso. Mas aí vocês podem dizer, ah, bom, Márcia, mas e aí? Tá bem, cardíacos, depressivos também. Esse outro que eu falei, diabéticos, são doenças hereditárias, não é verdade? Isso faz parte do quê? Da genética, da lei da genética. Claro, claro, são doenças hereditárias dentro de uma lei que se chama genética, mas nós não podemos esquecer que a genética é uma lei divina. Então, o que acontece? O espírito reencarnante, quando ele vai reencarnar, ele mesmo, sabendo que tem que passar por aquela prova, ele vai imprimir no seu cromossomo, né, que vai dar origem no gene, aquela falha, aquele probleminha, ele vai imprimir ali no seu gene a situação que ele vai ter que passar, seja de um problema de diabetes, seja de um problema de coração, seja lá o que for, o próprio espírito reencarnante que vai imprimir ali para, numa certa altura da vida, a pessoa desenvolver essa ou aquela doença. Ou não, novamente voltando, vai depender dos nossos atos, né, de como nós estamos levando a nossa vida. Bom, e aí nós vamos ver, então, por outro lado, essas famílias onde muitos são músicos, eles não ficam doentes nunca, não pegam resfriado, são poetas, são professores, é uma beleza. E aí nós voltamos aqui para Allan Kardec. Aqui, vamos ver se volta. Dizendo o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, que não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para a sua purificação, para acelerar o seu adiantamento. Então, isso aqui volta lá naquele slide, naquilo que comentamos a respeito do circo, não é? Ou seja, muitos daquelas pessoas, daqueles encarnados, já haviam resgatado a sua falta. Mas olha o que ele fala aqui. Frequentemente, são simples provas escolhidas pelo Espírito para a sua purificação, para ficar quites, em paz com a sua consciência e para o seu adiantamento. E diante, então, desses esclarecimentos, nós podemos ir concluindo que a função da dor, gente, a função do sofrimento que foi criado, né, é criado por nós mesmos, ela tem qual a função? A função de nos reeducar, né, fazer com que a gente reeduque os nossos princípios, os nossos valores, a nossa ética, fazer com que a gente evolua na direção correta, né? Nessa escala progressiva da humanidade, que a gente vá, de alguma forma, quer dizer, se a gente não vai pelas leis do amor, nós vamos ter que, de alguma forma, progredir. E a espiritualidade, como os vimos, levou, então, 18 séculos para reunir aquelas almas lá atrás, né? Colocar todos juntos para desencarnarem de uma mesma forma, ou seja, resgatar essa falta e assim quitarem os seus débitos do passado. Conhecedores disso que somos, nós não temos, então, que cada vez que a gente vê essas tragédias, nos anestesiar, muito pelo contrário. Nessas tragédias também, nos informam os espíritos, servem para que o homem busque recursos de tecnologia para evitar esse sofrimento, né? Prever. Nós vemos hoje, por exemplo, a questão dos furacões. Nossa, hoje a gente fica sabendo com 10 dias de antecedência que está vindo um furacão, quer dizer, o noticiário está falando a cada minuto a direção que ele está tomando para que dê tempo que a gente possa sair de uma área, ir para outra, estar em segurança. Então, isso tudo acaba servindo para o progresso também. Nenhuma dor, nenhum sofrimento fica em vão. De tudo dá para se tirar um proveito. E somos espíritos imortais, né? Nós temos a condição de entender, de enxergar por que tudo isso acontece. Nós ficamos, sim, muitas vezes indignados, mas com a certeza de que Deus é amor, que Deus está no comando. Nós não estamos
abandonados, não estamos à deriva. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. Podemos nos perguntar, tudo bem, aquele incêndio, como é que ele foi provocado no circo? Foi provocado por um ex-funcionário. Foi contratado um funcionário e quando a direção soube que ele tinha problemas legais, né, eles resolveram dispensá-lo. Ele ficou com muita raiva. Aí ele chamou mais 2 pessoas, ou um comparsa, e resolveram colocar o fogo no circo. Ele tinha problemas mentais também. Quer dizer, aí a gente pensa, puxa, mas então ele veio destinado a fazer isso? Claro que não. Nós sabemos, aprendemos no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Ninguém vem programado para praticar o mal. Nós fomos criados simples e ignorantes com o nosso livre-arbítrio. Nós vamos construindo a nossa vida, né? Os nossos valores. Então, ele não veio programado para fazer isso, não. Ele foi o instrumento. Mas e se não fosse ele, aquelas pessoas iriam desencarnar? Iriam. De que maneira? Daquela maneira. Porque alguma coisa ia acontecer. Ia ter um curto-circuito, ia ter alguma coisa ali dentro que ia provocar. Ele não precisaria ter feito. O comprometimento dele, certamente, é muito maior. Então, quando a gente entra, né, começa a entender todo esse mecanismo, o que nós podemos fazer diante dessas tragédias? Não é mais ficarmos revoltados, ficarmos indignados. Ao contrário, vamos nos recolher em prece, vamos orar pelas vítimas, os parentes, né, a família das vítimas, mas principalmente aquele que é o mais esquecido, aquele que provocou. Né? No caso que a gente vê nas escolas, enfim, aquele que provocou aquele irmão tão desencontrado, né? Tão afastado de Deus, tão doente da alma, que precisa de ajuda, tanto a ele como aos seus familiares. Então, pessoal, basicamente, o desencarne coletivo é isso que nós apresentamos aqui hoje. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, um pouco mais calmo, para cada vez que a gente veja alguma coisa, que eu disse, é uma rotina praticamente, dá até medo de abrir o jornal no computador de manhã, às vezes a gente fica até meio assustado. O que vem hoje? Para que a gente entenda, estamos num momento delicado do planeta, um momento de transição, mas não estamos desamparados de forma alguma. Deus está olhando por cada um de nós. Vamos trabalhar no bem, né? Bem sempre cobre todas as nossas faltas, os nossos erros. A nossa primeira opção sempre é o amor. Primeira opção de resgate é sempre o amor. O problema é que muitas vezes nós esquecemos isso. Na maioria das vezes, nós esquecemos. Aí é igual a criança, né? A gente avisa, não põe o dedinho na tomada, que vai levar um choque. Você fala 1, 2, 10 vezes, até que ela leva o choque. Aí ela não faz mais. Então, nós somos mais ou menos como as crianças, né? A gente põe lá o dedinho uma vez, não vai acontecer nada. A segunda, a terceira, na quinta vez leva um choque de 220 volts. Aí não coloca mais. Para que a gente não chegue a isso, nós temos essa doutrina consoladora, esclarecedora, que é uma bênção, né, nas nossas vidas, que pode nos trazer essas informações do além e assim, podemos trilhar um caminho firme, com passos seguros. Muito obrigada, muita paz a todos.